Mas, por exemplo, eu É. sou pequenininho, eu tinha lá, a minha ação tinha comprado, sei lá, vai a R$30, R$40, comprei, sou maluco, coloquei todo o meu patrimônio no RB e de repente aconteceu o caos, aí o papel a 7 e pouco. O que eu tenho direito, independente do que você falou, às vezes pode prejudicar, mas o que eu posso fazer? Aqui a gente é um pouco diferente da legislação americana, né? Mas o que a gente pode fazer aqui no Brasil? Porque uma empresa que tem mais de 40% dos seus prêmios vinculado ao dólar não ter um hedge cambial decente Estranho, né? é muito, muito estranho. Ou estavam especulando com o dólar ou foi uma incompetência monstruosa. Uma empresa não é jogadora, ela vive da renda dela e não da especulação. É jogo, cassino. Então, se estavam especulando com dólar, os administradores têm que ser punidos. E se não estavam, foi uma incompetência enorme, tem que ser punidos também. Na sua opinião, IRB pode quebrar, não, Aurélio? Então, nesse caso, por exemplo, eu perdi muito dinheiro na IRB. Eu posso entrar na Câmara também da B3 e tentar reaver o meu prejuízo? Eu posso? Existe a possibilidade de a gestora ela ter, vamos dizer assim, uma informação antes que tinha algo errado. Ela aí sim está com a posição vendida, fazer uma posição vendida e depois denunciar para derrubar o papel? Existe essa possibilidade? Salve, salve, meus bilionários presidiários trancafiados dentro de casa. Pra galera que não aguenta mais ver Netflix, tem o Bilhãoflix no YouTube, 1000 vezes melhor que Netflix. O que tem de legal no Netflix? Ah, teve Pablo Escobar, teve... Qual a outra lá que eu vi? Casa de Papel, teve o filme Sérgio, tá? Fora isso, o que tem de melhor que o nosso canal no YouTube, o Netflix? Vamos combinar? Tá bom, vai. Netflix ainda é melhor que o nosso canal, mas depois do Netflix é o nosso canal. Ó, antes de começar aqui, já se inscreve, que a gente tá colocando vídeo novo todos os dias no YouTube, todos os dias. Então clica, acho que é aqui, né? Aqui, ó, inscrever-se. E já era. O que mais eu queria falar? O nosso grupo do Telegram. Ah, Fabrício, como é que eu faço para saber aonde você tá investindo? Como é que você investe? Grupo do Telegram. É gratuito, não tem erro, é bem simples entrar no nosso grupo do Telegram. Aliás, eu acabei de colocar minha carteira de investimentos lá no grupo. Também tá o link aqui embaixo do vídeo, não tem erro. Vambora! E as lives onde são feitas em primeira mão no Instagram. A gente sempre faz a live aqui pelo Instagram primeiro e depois ela vai pro YouTube. Deixa eu dar uma arrumada aqui, rock and roll. Quem que a gente vai ter hoje aqui? Deixa eu pegar aqui, caiu. Quem que a gente vai ter hoje aqui? Aurélio Valporto. Mas quem que é o Aurélio Valporto? Presidente da Associação dos Investidores Minoritários, ou seja, nós, presidente da Associação dos Investidores Minoritários, que briga, obviamente, por nós. Quando uma empresa faz uma cagada, a gente tem direito de acionar ela na justiça para pegar aquele dinheiro que a gente perdeu com as ações de volta? A gente tem esse direito ou a gente não tem esse direito? Exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. E um dos casos mais emblemáticos está acontecendo agora com IRB, IRB, né, a empresa de resseguradora aí que teve praticamente 80%, né, o papel se dissolveu, hoje vale 70%, 80% do que valia há 3 meses atrás. E aí, a gente pode entrar com uma ação contra a IRB? Podemos pegar esse dinheiro de volta ou não podemos? Calma aí, um segundinho que a gente já tá fazendo a connection aqui. Um segundo. Agora sim, garoto. São as tecnologias, né? No auge dos seus 35 anos, você não estava acostumado. Primeira live ainda? Primeira live que eu faço no Instagram. Já fiz outras, mas não pelo Instagram. Na verdade, eu não sou um usuário, quanto mais do Instagram. Então, me enrolei agora aqui no início. Não, mas o importante é que você está junto com a gente. E eu sei que você briga pelos investidores há alguns anos. A gente já se conhece aí há alguns anos, né? Então, a gente acompanhou a sua luta aí contra os grandes corporações e já não é de hoje. Estou errado, não? Na verdade, são muitos anos. Eu comecei no mercado em 1986. Então, e desde lá a situação é grave. Já vi de tudo. Incomodou muito foi que no início dos anos 2000, ao invés dela melhorar, eu vi ela se agravar. Antigamente eu convivi com golpes como o do Eduardo Rocha Azevedo, quando estourou o escândalo Narras. Aliás, quebrou a Bolsa do Rio. Azevedo,
Exatamente, eu era operador naquela época. Aurélio, você está acompanhando um pouco o que está acontecendo com o IRB? Sim, nós estamos acompanhando, inclusive já existe uma arbitragem solicitada por um grupo de investidores no Rio Grande do Sul. Nós estamos esperando algumas ainda deliberações da CVM, se os processos administrativos já abertos, se eles vão se transformar em sancionadores, e com base nesses processos sancionadores nós poderemos abrir alguma coisa contra os administradores. Eu não pretendo entrar contra a companhia. Parece que a arbitragem que foi proposta lá no Rio, na Câmara de Arbitragem, sim, mas pelo grupo de investidores do Rio Grande do Sul, ela é contra a companhia. Ela pede que os investidores sejam ressarcidos pela desvalorização das ações. Eu não concordo muito com essa visão, porque os outros investidores acabam pagando. Então você favorece um grupo de investidores em detrimento de outros. E, ademais, a companhia ela é um patrimônio que pertence não só aos investidores. Eu costumo dizer que essas empresas elas pertencem, antes de tudo, a toda a sociedade brasileira. Elas são um patrimônio econômico da sociedade brasileira. Você não monta uma empresa como o Instituto de Resseguros do Brasil do dia para a noite. É uma organização muito sofisticada. Sim. Então, você prejudicar esse patrimônio que, além de pertencer aos acionistas, pertence a toda a sociedade brasileira, não é bom para a economia nacional. Quem tem que pagar o pato são os administradores. E o que parece, aí houve muita má-fé por parte dos administradores do IRB. Os indícios todos apontam nessa direção. E pelo nome das figuras que lá se encontravam, não é difícil imaginar a má-fé. Você já conhece? Já são velhos conhecidos do mercado? Alguns nomes são. Outros não. Prefiro não falar aqui, mas alguns nomes estão até no governo, instituições do governo, mas alguns nomes são conhecidos. Conhecidos do mercado, porque o mercado financeiro, mais ou menos, todo mundo se conhece. Aí, o mercado é pequeno, todo mundo se fala. Mas, por exemplo, eu sou pequenininho, eu tinha lá, a minha ação tinha comprado, sei lá, vai a R$30, R$40, comprei, sou maluco, coloquei todo o meu patrimônio no RB, e de repente aconteceu o caos, aí o papel a 7 e pouco. O que eu tenho direito, independente do que você falou, às vezes pode prejudicar, mas o que eu posso fazer? Aqui a gente é um pouco diferente da legislação americana, né? Mas o que a gente pode fazer aqui no Brasil? A legislação americana, ela prevê a class action e ela acha o mercado tem que ser preservado, o investidor tem que ser preservado a todo custo. É ele que financia, que fomenta a atividade econômica. Então ele entende que num caso de fraude como esse, o que tudo indica foi uma fraude bastante grande, incluiu manipulação de mercado através de mentiras vergonhosas, uma coisa muito triste. Eu já estou acostumado, mas não paro de me surpreender. Mas, enfim, essa empresa ela não é uma espuma como era o Grupo X, que não era nada, era só propaganda e PowerPoint de fato. Era só fato relevante. Era só fato relevante. É uma empresa sólida e que ela vai sair dessa, né? O problema agora pela investigação aberta pela SUSEP, ela versa apenas contra a liquidez instantânea, o que mostra o descaso, ou pior, até especulação cambial. Porque uma empresa que tem mais de 40% dos seus prêmios vinculado ao dólar não ter um hedge cambial decente estranho, né? É muito, muito estranho. Ou estavam especulando com o dólar ou foi uma incompetência monstruosa. Sim. Para mim, pareceu especulativo. O Instituto de Resseguro, uma empresa, não é jogadora, ela vive da renda dela e não da especulação. É jogo, cassino. Então, se estavam especulando com dólar, os administradores têm que ser punidos. E se não estavam, é uma incompetência enorme, tem que ser punidos também. E o que a gente tem direito? Eu que perdi 70%, 80% do meu patrimônio, eu tinha tudo lá. O que eu posso fazer? Eu posso fazer igual esses investidores do Rio Grande do Sul, inclusive parece que tem escritórios de advocacia já especializados nisso. Eu posso acionar via arbitragem ou justiça comum? Eu posso? Aqui no Brasil a gente não tem a cultura de culpar a empresa. E aí eu vou voltar, eu me perdi no raciocínio anterior, eu vou voltar. Nos Estados Unidos eles preservam o investidor e creem que quando o investidor é lesado, eles têm que ser imediatamente ressarcidos pela companhia e a companhia que haja contra os terceiros e investidores para ter esses recursos de volta ao seu caixa.
Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Isso é discutível, até certo ponto eu concordo com a visão que nós não podemos prejudicar a empresa nesse momento. A empresa já está mal, não é que ela esteja mal, já não está no momento dos melhores. Né? A crise agora é de liquidez momentânea. Você tem pouca coisa a fazer a não ser nós procurarmos quebrar, isso é um outro absurdo da lei brasileira, as cláusulas de barreira que prevêem que para acionar o administrador você tem que representar 5% do capital. Isso tem que ser proposto à Assembleia e aprovado por 5% do capital para que os administradores sejam acionados. Agora, caso seja proposto à Assembleia e não seja feito nada, qualquer investidor vai poder dar início a essa ação. Agora, se for rejeitado em Assembleia, como normalmente ficamos de mãos atadas para ter uma ação cível contra esse pessoal. Então, tomar um caminho criminal, porque para mim aí houve fraude. Eu tenho a percepção de que houve fraude. A PF já está investigando, né? Já está investigando, a Polícia Federal já está investigando. Mas eu posso abrir um boletim de ocorrência numa delegacia, por exemplo, contra... Pode, evidente que pode. Eu não sou advogado, sou economista, tá? Sim, eu sei. Mestrado, pela minha vivência, pela minha vivência, sim, pode. Né? Agora, é muito interessante esse tipo de trabalho que você está fazendo e que outros têm feito, que vem aumentando muito a conscientização do público, de um modo geral, a respeito da importância do investidor. Eu gosto do seu canal porque ele é modesto, é o canal do bilhão, não é do milhão, é do bilhão. Dá o mesmo trabalho, sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho, já sonha grande. É um trabalho de conscientização do público investidor a respeito da importância do mercado de capitais. Sim. E esse público vai pressionar o governo. O mercado de capitais é a forma mais eficiente de se fomentar a atividade econômica. Sim, claro. Nos Estados Unidos, perto de 80% da população detém ações. Sim. E sobre esse aspecto, a economia, por incrível que pareça, a mais socialista do mundo. O capital pertence ao povo. Sim, verdade. O americano faz a aposentadoria dele no mercado de ações, né? Exato, desde cedo. É uma cultura, desde cedo, e está certíssimo, porque, no final das contas, é a produção que paga tudo. Não existe, você vive de quê? De juros. Tá bom, e quem paga os juros? Você vai, é sempre a produção que está pagando. Não existe isso, juros do governo. Não, é a produção. O governo está metendo a mão de alguma forma nisso para te pagar os juros. E aqui no Brasil, a população ainda é muito irrelevante em relação ao potencial que tem. A população que investe no mercado de capitais, a parcela da população que investe no mercado de capitais, ainda é muito irrelevante em relação ao potencial da economia brasileira. E isso é culpa dos seguidos escândalos. Nós estamos assistindo agora um ingresso muito grande de pessoas físicas na Bolsa, gente muito nova que não viveu sequer o escândalo de Eike Batista. Sim, concordo. Acredita que a CVM é de fato um xerife do mercado e que toma conta dos investidores? Não é. Infelizmente, essas autarquias são todas cooptadas. Ela tem até melhorado, tá? A CVM já foi pior do que mas está longe de ser uma autarquia eficiente. O que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul com esses investidores? Um grupo, eu não sei, porque qualquer arbitragem que corra na B3, ela é sigilosa, né? Então, mas eles reuniram um grupo de investidores e entraram com na B3, foi fato relevante do IRB, né? Foi. Entraram na B3 com uma ação pedindo ressarcimento pelas perdas de mercado. Se a B3 condenar o IRB... Foi pela BSM, a BSM que cuida disso ou nada a ver? Não, na Câmara de Mercado. A Câmara de Arbitragem do Mercado. Tá. O IRB é uma empresa listada no Novo Mercado, né? Isso é outra coisa. O Novo Mercado está completamente desmoralizado. O Novo Mercado ele foi criado com base em princípios de governança corporativa para que ali fossem listadas apenas empresas da mais alta governança e que inspirassem confiança no investidor. E a B3 ela assume o compromisso contratual de fiscalizar essas empresas. Caso elas descumpram esses princípios de governança corporativa, elas sejam punidas, ressarçam investidores e podem até mesmo ser retiradas da listagem do Novo Mercado.
No entanto, você vê que a MMX está lá no Novo Mercado. Que governança corporativa essa empresa teve? A OGX está lá. Estava até ela acabar, né? Mas a OSX está listada no Novo Mercado. Então o Novo Mercado está completamente desmoralizado. Ele se transformou, pelo contrário, em um instrumento para ajudar a enganar investidores. O Ike Batista, por exemplo, ele gostava de dizer em tudo quanto é apresentação que fazia: olha, minhas empresas estão listadas no Novo Mercado, elas obedecem aos mais altos princípios de governança corporativa. E com isso, mais aquela série de mentiras, ele atraía investidores e depois não tinha nada, né? Não tinha petróleo, não tinha ferro, não tinha nada. Na sua opinião, IRB pode quebrar, não, Aurélio? Não. Não, né? Uma empresa só. Poder quebrar, toda empresa pode, né? Mas eu acho assim muito pouco provável. Então, voltando, não é como a espuma do Ike Batista, que os investidores de fato perderam tudo. Quem perdeu agora vai sentir uma dorzinha, mas se puder segurar, acredito que ninguém é louco de ter colocado todo o dinheiro numa ação e dinheiro que vai precisar usar. Mas a gente vê cada maluquice. Mas tem louco assim, né? Mas tem louco assim, infelizmente, né? E esse pessoal vai ter que vender na baixa e não tem outra saída. Eu não sei se essa arbitragem da B3 ela tem efeito erga omnes, eu creio que não. Essas arbitragens coletivas, se eu não me engano, não permitem que sejam para todos os investidores, apenas para o grupo que elas representam. Mas se por acaso houver uma decisão erga omnes da B3, o que eu acho justo, porque aí, senão os investidores vão pagar pelos outros, uma decisão dessa, a empresa tem que pagar para todos os investidores. Né? Mas existe decisão dessa da B3 ou é no só Brasil, pro grupo? Não existe. E para o grupo que entrou, existe? Desculpe, não entendi. Por exemplo, o meu grupo entrou, sei lá, com OGX, qualquer coisa, anos atrás. Existiu alguma decisão que um grupo entrou na arbitragem da B3 e a B3 falou para a empresa devolver para esse grupo? Não existe na história do mercado de capitais brasileiro? Qualquer arbitragem na B3 ela é sigilosa, então você muitas vezes não fica nem sabendo. Mas da empresa pagar para um grupo de investidores inteiro, não, porque eu desconheço qualquer fato relevante. A empresa teria que divulgar a decisão. A ação civil pública, nossa, inclusive, contra o Ike Batista correndo no Rio de Janeiro, que pode ser que tenha feito erga omnes. Só que não tem nada onde tirar, pelo menos visivelmente, né? Ele tá com o que ele tem está bloqueado. O que é visível está bloqueado. Então, nesse caso, por exemplo, eu perdi muito dinheiro na IRB. Eu posso entrar na Câmara também da B3 e tentar reaver o meu prejuízo? Eu posso? Pode, só que a B3, os custos de arbitragem, isso não é só na B3, tá? Eles são proibitivos. Mas acontece que toda empresa listada são proibitivos para o pequeno investidor. Sim. Então, se o sujeito perdeu 100 mil reais, 200 mil reais, e aí eu estou falando pequeno investidor que já não é tão pequeno assim, perdeu 300 mil reais, não é? Provavelmente ele vai gastar mais na arbitragem, vai correr o risco da sucumbência do que ele receberia. A arbitragem ela é custosa, e isso é um dos problemas dessa lei, né? A lei foi baixada uma lei, o artigo, se eu não me engano, o 137A, depois eu vou verificar, na 6.404, ela prevê, foi uma lei nova de 2015, ela prevê que quando a empresa tiver a previsão estatutária de que os litígios devem ser resolvidos em arbitragem, o acionista é obrigado a resolver por arbitragem. Ele não pode recorrer à justiça comum. Embora é o 136A. Estou recebendo uma consultoria jurídica aqui. É o 136A. Ele não pode recorrer à arbitragem, recorrer à justiça comum, embora o artigo 5º, inciso 35 da Constituição preveja que a ninguém será negado o direito de recorrer à justiça. Então existe, para mim, uma flagrante inconstitucionalidade dessa lei, mas o judiciário tem entendido assim. Eu mesmo já tive ações negadas mais de uma vez, porque alegaram que deveria ser resolvido via arbitragem. E aí eu entrei com a arbitragem. Uma delas eu entrei com a arbitragem, que foi no caso da JBS.
E deu certo? A arbitragem corre em sigilo, então não posso falar sobre ela, mas todo mundo sabe que eu entrei porque está em todos os jornais, isso foi bastante noticiado. Está em andamento. Está em andamento ainda, mas você precisa dar um norte para essas pessoas, porque assim, um monte de gente, a maioria pequenos mesmo, tem, sei lá, menos de 100 mil reais, fica custoso para essa única pessoa entrar, mas ela pode juntar um grupo de investidores e entrar através... Aí não fica proibitivo o custo? Pode. A arbitragem coletiva, inclusive através de uma associação na qual eu sou vice-presidente, não a Abradim, no caso da Abradim eu sou presidente, nós temos uma arbitragem coletiva correndo contra a Petrobras, e proposta pelo... da Lava Jato. Pelo Carvalhosa, isso. Que é mestre Carvalhosa. Nós pedimos que seja... Porque lá fora a Petrobras teve que pagar, né? Exatamente, a Petrobras fez um acordo lá fora. Nos Estados Unidos eles ressarcem os investidores, aqui a lei fala que tá tudo certo. Fizeram aquela lambança, todo mundo perdeu dinheiro e tá tudo ok, né? Que é grotesco, né? Você paga lá fora, mas aqui tá tudo bem fazer a bagunça que fizeram na Petrobras. É um absurdo. Tem um artigo meu, eu escrevi sobre isso na época, não me lembro onde é que tá, mas se você procurar aí na internet... Você vai achar, tem um artigo que eu escrevi acerca disso, relatando o absurdo que foi essa decisão, que é extremamente nociva para o mercado brasileiro. Mas em função desses seguidos golpes, e golpes respaldados por autoridades governamentais, e que a CVM muitas vezes funciona como um cartório para validar atividades que, enfim, são claramente ilegais, no meu ver, que o mercado brasileiro é tão desacreditado. O mercado brasileiro tem um volume até razoável, comparado com outras bolsas, mas ele tem menos empresas listadas do que a Bolsa de Valores da Mongólia, que tem 3 milhões de habitantes. Sério? Então, é um mercado sério, não estou brincando. O número de empresas listadas de capital aberto no Brasil é muito pequeno. Principalmente considerando o tamanho da economia brasileira e a população do país. É muito pequeno por falta de credibilidade. O mercado brasileiro, nos últimos anos, no início do século XXI, ele se degenerou num cassino. E o investidor estrangeiro, nós estamos vendo investidor estrangeiro entrando aqui, ele via muitas vezes fazer operação de juros. Ele fazia boxe de 3 e 4 pontas e tirava o juro e ia embora. Então parecia investidor estrangeiro investindo na Bolsa brasileira, acreditando nas empresas. Não era nada disso. Era gente vindo aqui atrás do juro alto, através da Bolsa. Muitas vezes, na maioria das vezes, compensa fazer operação em Bolsa do que comprar um título. Era só o veículo. Então, operações de juros na Bolsa são um veículo para explorar os juros brasileiros. Então é que o juro caiu e o dinheiro foi embora também da Bolsa. Sim, acabou. O investidor estrangeiro não veio voltando tão cedo para o nosso país, né? Tão cedo não volta. Não era acreditando nas empresas, fomentando a economia, não era. E no caso da Esquadra, por exemplo, eu acho que tem que a Esquadra, para quem não sabe, é quem denunciou, né, a IRB. Tem que ser muito bem investigado tudo isso que eles denunciaram. Eles não iriam denunciar se não tivessem evidências muito fortes. Concordo. Mas ela estava vendida. Isso é um outro fato que eu acho um absurdo. Eu acho que não contribui em nada para o fomento da atividade econômica a venda descoberta. Existe a possibilidade de a gestora ela ter, vamos dizer assim, uma informação antes que tinha algo errado? Ela aí sim está com a posição vendida, fazer uma posição vendida e depois denunciar para derrubar o papel? Existe essa possibilidade? Para mim isso parece óbvio. Agora... Para mim parece que foi exatamente isso que aconteceu. Mas eles tinham essa informação. Agora, acusá-los de ter manipulado o mercado é um pessoal muito bom, né? É um pessoal da Esquadra, é um pessoal oriundo da JGP. Então, ali não tem nenhum bobo, né? Sim. Uma gestora relativamente... a JGP foi fundada pelo Paulo Guedes, né? A JGP, enfim... É um pessoal que sabe o que está fazendo, sabe jogar, todo mundo ali, cobra criada, né? Então eles sabem exatamente onde é que estão pisando. Inclusive o risco, eles avaliaram o risco de serem denunciados por manipulação de mercado.
Existe esse risco, sim. Alguém denunciou a esquadra? Ao contrário, falou, bom, vocês sabiam antes, porque vocês não denunciaram? Não, porque primeiro não. Vocês montaram uma posição para ganhar dinheiro e depois denunciaram? Denunciaram a fim de manipular o mercado. Aí vai ser muito complicado fazer provado, esse né? tipo de acusação, ser provado, muito complicado. Eu consegui provar, por exemplo, eu sou assistente de acusação, a associação, né? Sou assistente de acusação em diversas ações criminais, e principalmente envolvendo o Eike Batista, e lá a gente conseguiu provar, porque muitas das manipulações eram assim absolutamente primárias, né? Os golpes do Eike Batista, eles exploravam muito a boa-fé do público, mas se você vai olhar, eles são primários. É completamente diferente do que eu vi, por exemplo, pelo pessoal que estava na Oi e que lesou a Oi, né? Ali eram alguns criminosos extremamente competentes, digamos assim. Você acompanhou de perto o caso da Oi? Acompanhei de perto, eu entrei na briga da Oi, sim. Você pode falar um pouco também da Oi, assim, o que aconteceu, o que pode também ser feito, se foi feita alguma coisa na época, enfim, porque tem muito investidor também Oi. Eu também tenho um pedacinho lá agora, né? Agora eu tenho um pedacinho bem inexpressivo, né? É um bilhetinho de loteria, né? Tá lá nas minhas ações de altíssimo risco, né? Eu deixo lá uma gordurinha, como se fosse um investimento em startup, sabe? Tá ele em alto risco, mas não tem importância. Mas muita gente tem Oi. O que realmente aconteceu na época com Oi? E o que foi feito, poderia ter sido feito, pode ser feito?